Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. Tava dando um rolê na Petrohope, tô todo sujo aqui de besouro, né? Mas é isso. Eu tinha outro vídeo pronto para sair para vocês, onde a gente fazia alguns questionamentos sobre esse bandido, né? Que tirou a vida de duas pessoas, dois alunos. Infelizmente o rapaz também faleceu, né? Na madrugada de ontem. E hoje a gente tá sabendo a notícia que o cara, né? Apareceu sem vida na cadeia. Meus irmãos, é uma pena que o vídeo não tenha chegado aí pro ar, né? Porque tinha informações muito relevantes neles. E a gente tirou porque aconteceu isso, né? Então não ia ficar desatualizado. Mas eu vou fazer alguns levantamentos e a gente vai ver aqui a notícia de agora pelo Datena, porque tem muita coisa estranha nesse caso, muita coisa. Veja, começa com a mentira do próprio governador, o filho do Ratinho, dizendo, né, que o bandido tinha sido rendido, um dos professores que teria recebido treinamento deles, né, para defesa de situações desse tipo. Aí quando a gente vai saber de verdade quem foi esse senhor aí, né, que não recebeu treinamento nenhum, parece que nem ligação com a escola tem, né, ele viu o portão aberto e entrou. Então aquela desculpa que deram, não, como é que esse cara conseguiu entrar na escola? Não, foi porque ele pediu, né, os dados dele, ele queria a ficha escolar dele. Isso aí fica meio duvidoso, porque a verdade, e pessoas que são inscritas aqui do canal e que conhecem a região, diz que qualquer um entra para tomar água de boa, e é assim em várias escolas. Se tem um lugar fácil de você acessar, são as escolas. Então veja bem, o primeiro erro é esse aí. O Flávio Dino, né, o dinossauro, tá o tempo todo querendo associar isso às redes sociais, dizendo que é culpa das redes sociais o tempo todo, quando na verdade a culpa é deles. Quando eles criam regalias para bandido, a culpa é deles. Quando o cara sabe que vai tirar a vida de uma pessoa e não vai dar em nada, a culpa é deles, né? Você pode colocar na culpa do PT, pessoal, dessa galera toda, porque eles é que criam leis que beneficiam o bandido, passando pela vontade da própria população que quer ver esses caras apodrecerem na cadeia. Mas eles não deixam. Direito dos manos e não sei o que, não sei o que. Aí eu achei muito estranho, porque pouparam a imagem do cara até ontem, né? Você não conseguia imagem dele. Tava tudo em sigilo. Ninguém tem acesso ao depoimento dele. Por que é que ele fez aquilo, guardando em segredo? Guardar em segredo também, que é o que deixa o caso ainda mais misterioso, uma forçação de barra fica mais evidente, porque ele já tinha, segundo a matéria, como você está vendo aí, ó, autor de ataque estudou casos semelhantes, ele já vinha fazendo um estudo e foi denunciado à justiça por esfaquear aluno de outra escola, né? Aqui, se você ler essa matéria toda, você vai ver que ele não foi preso porque, segundo a justiça, ele fugiu, né? Então ele era um foragido da justiça. Por que é que não prenderam o cara? Mais uma que prova que a culpa não é das redes sociais, e sim do próprio Estado, que é omisso. E aí eu digo, o Flávio Dino ao mesmo tempo, querendo associar isso, mesmo sem prova nenhuma, né? Que isso foi organizado, que é um movimento e tal. Não tem prova nenhuma disso, né? Mas eles estão com essa narrativa. Um inscrito nosso, eu vou até mostrar o comentário dele, ele disse, né, que já morou lá, conhecia as duas pessoas que perderam a vida, disse que eram umas pessoas muito boas, né, tanto o menino como a menina eram namorados, e eles frequentavam a igreja, um pessoal do bem, de verdade, uma perda muito grande, né, que a gente lamenta. E segundo as informações do nosso irmão, né, que a gente não tem como comprovar, mas eu acredito, eu particularmente acredito, mas não tenho como comprovar, tá certo? Ele disse que conhecia os dois, o casal, e que a menina já namorou com esse rapaz e terminou o relacionamento. Esse outro, esse louco que fez o que fez, ele teria agido nesse caso por vingança. A gente não sabe se isso é verdade, tá certo, meus irmãos? Mas eu acredito muito nisso pela forma que aconteceu. Ele entra na escola, os alunos já estavam todos rendidos com medo, se escondendo, não tinha reação nenhuma contra ele, e parece que ele vai em cima das vítimas. Isso é desmentido, isso que eu estou dizendo é desmentido, você vai ver aqui junto comigo, pelo advogado, né, de defesa. Mas se você prestar atenção, você que é desperto, meu irmão, você vai ver o cara gaguejando o tempo todo. E o Datena meio que forçando essa narrativa. Vamos ver juntos aqui, vamos lá. O sujeito que matou as crianças foi encontrado morto, não sei, de uma cela, sei lá onde é que ele estava. Mas foi encontrado morto. Pois não, Amanda? O autor do ataque a tiros a uma escola pública de Cambé, que fica aqui no norte do Paraná, a gente conversou sobre esse assunto ontem, foi encontrado morto na cadeia. Ele foi transferido ontem mesmo para o sistema prisional, chegou a conversar com o advogado que assumiu o caso, a sua defesa, mas a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida durante a madrugada.
o autor do ataque estava aí sem os medicamentos que ele tomava por questões psicológicas, medicamentos que precisavam de autorização para entrar no sistema prisional e estavam sendo providenciados pela família, com previsão então de que ele recebesse esses medicamentos a partir de hoje. Bom, não teve tempo para isso acontecer, o corpo... Bom, família, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando o sistema quer eliminar uma pessoa, ele age exatamente assim. Veja bem, eu tenho casos aqui que eu já falei, vídeos inclusive removidos. Teve uma pessoa muito boa aqui, que era minha amiga, né? Mais amiga da minha esposa, que se chamava Madalena. Eu acho que vocês devem lembrar desse caso. Eu mostrei que chocou a região pela violência do crime. Ela comprou uma moto XRE, que era o sonho dela, aquela XRE 300. Ela e o irmão trabalharam muito. Eles eram muito humildes, moravam numa casinha de sítio, aquelas bem simplesinha mesmo, portinha de madeira. Estavam realizados com a motozinha deles e era muito útil. Não era uma coisa só pra... porque os caras querem uma moto dessa. Não, era útil porque o caminho para chegar na casa deles era terrível. Entrou um vagabundo lá, conhecido, com outro comparsa. Entraram mascarado pela janela, arrombaram a janela. Quando eles chegam na sala, tá ela, a avó e o... Parece que tava o vô também, né? Os pais, os dois pais e o irmão. O irmão corre pro quarto e ela e a velhinha enfrenta os dois bandidos. E na hora do vamos ver, ela acaba tirando a máscara do cara. O cara viu que ela reconheceu ele. A velhinha chega a dizer: mas rapaz, fulano, você... que a gente lhe considera tanto. Aí ele pega, faz o quê? Elimina todos. Esse caso chocou os bandidos aqui, nos presídios. Tava doido que essa galera chegasse lá, só para eles dar aquele trato neles. E o que é que a polícia fez? Colocou o cara em cela separada, protegido, porque é assim que acontece nesses crimes. O Estado já sabe que se bater na mão do criminoso lá dentro, eles dão um jeito. Esse tipo de gente eles não toleram. E isso é uma das grandes provas que toda essa narrativa da esquerda não passa de imundície deles. Porque, veja bem, se fosse verdade, não é porque o cara é louco, é porque ele tem distúrbio, ele fazia a mesma coisa dentro do presídio. Mas esses caras, até para sentar, pedem licença. O cara bate na mãe, bate na irmã, violenta a criança. Aí chega no presídio, como ele vê como é as coisas lá dentro, até para sentar ele pede licença. Quer dizer, não é questão de loucura, é questão de safadeza mesmo. Os caras só respeitam o que temem. Lá ele sabe que se pisar fora da linha o bicho pega, aí ele respeita, né? Então veja, existe uma forçação de barra do Dino, da esquerda, para associar esse crime às redes sociais. As redes sociais, como eu já disse a vocês, são mais do que seguras. Todo mundo sabe disso. Tente postar um vídeo aqui para você ver o que acontece. Você leva strike na hora. E dependendo do que for, a pessoa até é denunciada. Vai responder processo. O bicho pega, meu irmão. Mas eles querem censurar as redes. Então eles usam o caixão das pessoas, o sangue das pessoas. Eles não respeitam a vida de ninguém e tentam de qualquer forma criar narrativa em cima disso. Pelo que nos parece, pelo caso como aconteceu, o que parece de fato é um cara fraco, doente mental, que não aguentou um término do namoro e foi lá ceifar a vida dos dois. Uma coisa que escancara a incompetência do Estado com leis defasadas, nos obriga a levar os nossos filhos para as escolas e ao mesmo tempo não dá segurança aos mesmos. Eu já falei isso em vários vídeos, né? É um absurdo. Você é obrigado a levar o seu filho para a escola, do contrário você vai receber uma visitinha aí, se não estiver levando, né, do Conselho Tutelar, pode perder até a guarda da criança. Agora, ao mesmo tempo, o Estado não tem obrigação nenhuma, não se responsabiliza pela segurança deles lá dentro da sala de aula. Todo mundo sabe, qualquer escola, você aí no seu bairro deve ter uma. Se você quiser entrar lá para beber uma água, os caras deixam. Quer dizer, tem que reforçar a segurança nas escolas, sim. Mas a ideia dos caras não é pensar na segurança, é associar o crime às redes sociais. Vamos lá. Vamos ver aqui o trecho que ele tá... É vergonhoso um advogado se passar por esse papel. Deixa eu passar aqui. Ele falou, doutor, ó, aqui. Eu estive... Muito mais gente, tá? Por pior que seja o indivíduo, o monstro, sei lá quem, qualifique da forma que você quiser. A Atena tá derrubado mesmo, até para falar o homem tá com dificuldade. E estando em poder do Estado, tem... Deixa eu adiantar aqui. Esse atentado que ele... Seu advogado. Primeiramente eu quero externar aqui meus sentimentos à Caroline, aos familiares da Caroline e aos familiares do Luan, e também externar os sentimentos aos familiares do Marcos, tá, da Atena. Ontem eu tive uma reunião com os familiares do Marcos, pelo período da manhã, aonde eu decidi assumir o caso, tá? Essa reunião foi demorada
E eu só decidi quando eu percebi que realmente Marcos tinha problemas de saúde. Desde os 4, 5 anos de idade, ele vinha tomando Ritalina e diversos outros medicamentos de uso controlado, tá? Eu estive na casa de custódia por volta das 2 horas e tive contato com o Marcos. Tinha uma audiência de custódia por volta das 16 horas. E o contato foi muito rápido com ele. Eu não tive condições de entrar muito no mérito, na motivação, mas que tinha um outro sujeito mentalizando tudo isso é certo. Ele me confidenciou. Veja, o cara tá dizendo que tinha um terceiro sujeito mentalizando a coisa, como se aquilo ali fosse organizado. Ao mesmo tempo, ele diz que não teve tempo de saber quais foram os motivos. Que incoerência é essa? Veja, eu não tive tempo de saber o motivo, mas sei que tem uma terceira pessoa. Ou sabe ou não sabe, meu irmão. Veja que toda a narrativa aqui vai ser uma forçação de barra para dizer que é um movimento organizado pelas redes sociais. Os caras vão e organizam tudo pela rede social. É um absurdo o que está acontecendo, meu irmão. Você vê claramente que a própria história do cara não bate. Vá prestando atenção no que ele vai falando. Importante isso, hein? Isso é importante, Datena, importante. Importante também, eu percebi, eu falei com o Marcos por uns 10 minutos. Eu milito há 25 anos, Datena, na área criminal em Londrina e na região, e eu nunca tinha visto, mas tudo que eu tinha de informação era pelas redes sociais, pelos órgãos da imprensa, e onde eu tive contato com o Marcos e vi um menino perturbado que não tomava medicamento há 2 dias. E percebi, ele me falou em arrependimento, perguntou dos pais, meus pais estão como? Falei, estão sem chão, toda a tua família. É engraçado, né, que pelo que ele fala aqui, o cara era louco, né? Então, essa terceira pessoa, se é que ele citou, pode ser até uma coisa imaginária do cara, porque cadê as provas disso do celular dele, né, computador, rede social dele? Não tem prova. Se tivesse, você pode ter certeza que eles já tinham escancarado isso aqui pra gente. Então não tem essa prova. O cara era louco, não disse o motivo, mas disse que tinha uma terceira pessoa. Tá vendo, meu irmão, que não é forçação de barra, quem faz isso é a mídia. Não encaixa. É muita mentira em cima desse caso. Estão querendo usar o sangue das vítimas para promover aqui, de fato, uma censura, uma ditadura no Brasil. É triste, né, meus irmãos? Ele falou, doutor, eu sofri muito. Muito. Tudo que eu passei nesse colégio. Isso eu já estava pensando há anos. Ele estava preso com outro indivíduo. E esse outro indivíduo, a polícia tem informações, como eu não sei ao certo, porque o processo era segredo de justiça. É o desdrobo. E foi liberado o processo após a audiência de custódia. Então ele falou assim que tinha uma pessoa que mentalizava, mas que não era o indivíduo que estava na cela. Entendeu? Havia outra pessoa, mas que não era o cara que está preso. Eu não sei quanto tempo a câmera vai aguentar aí, mas você vê que não bate. Não, ele disse que tinha um terceiro indivíduo e não era o cara da cela. Primeiro, ele não tinha nem como saber que ia ter um cara na cela, né? Segundo, como é que ele ia arrumar uma corda para se enforcar, né? Estão dizendo que ele mesmo tirou a própria vida. Como é que ele ia? O cara acabou de ser preso, ele já tem uma corda lá. Ou ele foi preso e pôde levar uma corda, porque, segundo as informações aqui, nem os remédios foi liberado. Não podia levar remédio. Mas aí tinha uma cordinha lá e disse, não, me empresta aí, eu cheguei agora, mas eu já sei que vocês têm uma corda aí, me empresta uma. Ou enfiou dentro do ar e tirou lá. Família, o nosso trabalho é esse, é mostrar a verdade pra você, a manipulação. Você vê o cara gaguejando pra falar, né? É uma coisa realmente triste o que acontece no Brasil. Vou fazer esse vídeo até a câmera aguentar, que como eu disse a vocês, essa GoPro 10 é uma porcaria, ela desliga. Mas vamos lá. Havia outra pessoa, mas que não era o cara que tá preso. Sei. Ele alega que não, que ele foi enganado. Entendi. O que ele falou? Mas ele disse ao senhor que ele premeditou o crime mesmo. Ele disse ao senhor que premeditou o crime mesmo. Sim. Ele falou, mas você escolheu aquelas pessoas? Não, doutor. Não. Eu
Eu queria me vingar do meu sofrimento, queria me vingar contra o Estado. E o que as crianças têm a ver? O senhor ia defendê-lo como inimputável? Doutor, Datena, eu tive uma entrevista com os pais. Eles me... Família, a câmera vai desligar, mas eu recomendo que você veja, tá lá na Rádio Bandeirantes. Faça você mesmo o questionamento, porque eu acho que você não precisa nem de mim para perceber as incoerências, o advogado gaguejando, né, a forçação de barra do próprio Datena. Rádio Bandeirantes, o nome do título do vídeo é "Autor do ataque em escola no Paraná é encontrado morto na prisão". Esse é o título do vídeo, certo? Eu recomendo que você assista lá todo. Mas não vai mudar muito não, o papo é esse. Eles querem criar toda uma investigação, toda uma censura em cima também desse caso, usar esse caso para ganhar força, porque é óbvio que o Brasil todo está sensibilizado, preocupado com os filhos, né? Todos nós estamos, e os caras usam isso para tentar censurar. E uma coisa que não tem nada a ver, pode ter sido, como eu disse a vocês, né? Segundo as informações que a gente tem, pode ter sido, não é certeza, né? Pode ter sido um cara que não aguentou o término de um relacionamento e foi ali para se vingar. E que lugar melhor e mais fácil de acessar do que uma escola, infelizmente, no Brasil, né? Então é isso, eu vim aqui para jogar um pouco de lógica na coisa, né? A gente tá fazendo uns questionamentos válidos, se tá errado, que se prove, né, meus irmãos? Enfim, deixa a tua opinião aí, meus irmãos, mas fique sabendo, o dinossauro tá querendo usar de novo o caixão das vítimas, o sangue das vítimas, para tentar criar uma ditadura aqui no Brasil, uma censura. E a gente tem que ficar esperto, família, porque a narrativa deles é sempre a mesma, é sempre para prejudicar o povo. É isso, fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue junto. Espero que ele agora esteja lá no lugarzinho, né, onde ele vai descansar direitinho no colo do capeta. Um abraço e fui.